Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. Discípulos e missionários de Jesucristo, para que Cristo nuestros pueblos. Uma boa noite, caríssimos irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham nesta semana São Lourenço, celebrando a alegria da vocação do ministério ordenado, nesta semana em que a Igreja do Brasil reza pela vocação dos ministros ordenados, bispo, presbíteros e diáconos. Celebrando, portanto, essa Semana São Lourenço como iniciativa da Comissão Nacional dos Diáconos, por meio da assessoria de comunicação, que também, juntamente com a ENAP, colaboram para realizar essa semana. Iniciamos ontem com um momento bastante especial, com a participação do nosso presidente, o diácono Chiquinho, Francisco Pontes, a presença do Dom João Francisco Salmo, o presidente da Comissão para o Ministério Ordenado e também o bispo referencial para o diaconato permanente no Brasil, e também a participação do padre Walter Maurício Gordetti, que é um dos grandes incentivadores e promotores da vocação diaconal na Igreja do Brasil. Foi um momento bastante rico e significativo, e hoje, então, temos a imensa alegria de acolher o diácono Júlio Bendinelli, que é vice-presidente da Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil, é doutor em teologia e tem desenvolvido a sua pesquisa em torno da diaconia da palavra e do ministério da palavra na vida do diácono permanente. E temos hoje também uma participação especialíssima do meu querido irmão xará, o diácono Luciano Rocha, que é também doutor em História e pós-doutor em Teologia, e que tem refletido, juntamente com o diácono Júlio, produzindo artigos, reflexões, em torno dessa temática da diaconia da palavra. São dois irmãos, portanto, ilustres e que enriquecem o diaconato no Brasil, não só pela sua qualificação acadêmica, mas, sobretudo, também pelo testemunho e serviço fraterno que prestam à Igreja do Brasil em suas comunidades e enriquecem, portanto, o ministério diaconal neste momento em que vivemos a riqueza de uma igreja que, no Brasil especialmente, vê crescer o número de vocações diaconais. Isso tudo traz alegria e nos incentiva a pensar, a refletir novos caminhos para o diaconato. Mas não podemos abrir novos caminhos desconsiderando a história, desconsiderando as fontes. E, pelo contrário, precisamos mergulhar nessas fontes para redescobrir, inclusive, riquezas e passos que foram dados por aqueles que nos antecederam e que favoreceram que a Igreja se enriquecesse com o ministério diaconal. Portanto, queremos acolher todos os irmãos que já estão conectados conosco, dos vários lugares do Brasil, diáconos de norte a sul, presentes nessa live conosco. É uma alegria tê-los
participando deste momento aqui nos Caminhos da Fé. Essa live está sendo reproduzida pelo Facebook, pela página da Comissão Nacional dos Diáconos, a página Nos Caminhos da Fé e também o canal do YouTube. Vocês podem também compartilhar desta live na sua própria página, de modo que mais irmãos e irmãs também nos acompanhem e participem deste rico momento. Então, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Diácono Júlio Bendinelli, bem-vindo, caríssimo Diácono Luciano Rocha. Passo, então, a palavra para que vocês façam a saudação inicial e, em seguida, vamos entrando mais especificamente na temática desta noite. Bem-vindos. Obrigado, Diácono Luciano. Aliás, eu estou feliz hoje por estar entre diáconos lucianos, dois irmãos tão queridos. Diácono Luciano Santana, Diácono Luciano Rocha, amigos queridos, e certamente pessoas que têm muito a contribuir com a reflexão, com o ministério, com a prática diaconal no Brasil. É uma alegria essa noite poder estar aqui partilhando um pouco do que vocês vão oferecer para todos nós, né? Muito obrigado, bem-vindo mais uma vez. Agradeço muitíssimo o meu xará, Diácono Luciano, né? A CND, pelo convite, meu amigo Diácono Júlio, a quem conheci há uns 2 anos atrás, Júlio, é isso? Na sua banca. Um pouquinho 16. Mais o tempo, rapaz, o tempo é um negócio, né? Mas na banca de doutoramento do Diácono, eu tive o privilégio de ser um dos primeiros leitores da sua tese de doutorado. Na ocasião, eu estava iniciando o meu pós-doc na PUC, com o padre Abimar, que foi meu supervisor e orientador do Diácono Júlio. Né? Nosso, né? Nosso orientador. Então, um grande abraço para o pessoal lá da PUC, para o padre Abimar. E é uma alegria muito grande estarmos aqui, mais uma vez, para falarmos desse tema tão precioso, tão rico, tão importante para o diaconato no Brasil. Que bom. Então, como vocês já podem perceber, essa noite promete, no sentido de trazer para nós uma riqueza de abordagem e reflexão em torno de uma das dimensões daquilo que é específico do ministério diaconal, que é a palavra. Nós temos ouvido muitas vezes, e o Diácono Júlio vai nos ajudar a uma compreensão, também o nosso irmão Diácono Luciano, em torno dessa temática, muitas vezes uma compreensão meio distorcida de que o específico do ministério diaconal seja a caridade. E, de algum modo, como se a palavra e liturgia não estivessem interligados a esse serviço. Alguns, inclusive, entre aspas, acusam o diácono de se dedicar mais à liturgia ou à palavra e esquecer a caridade. E, às vezes, há, então, uma má compreensão do que significa esse tríplice munus no ministério diaconal. Mas, evidentemente, também que, voltando lá às fontes bíblicas e à patrística, à Igreja Apostólica e assim por diante, no auge em que os primeiros diáconos começaram a missão, que vai-se logo entender o diácono como um grande ministro, um ministro ligado diretamente ao serviço da palavra. E aí, então, os nossos dois irmãos que aprofundaram o estudo teológico em torno dessa temática, hoje vão nos ajudar a um olhar mais exato para essa dimensão. É importante trazer presente o Diácono Júlio publicou a sua tese de doutoramento em torno do tema da palavra em duas obras importantes, a Diaconia da Palavra, o Ministério e a Missão do Diácono Permanente, que já não sei nem em que edição está, ele vai nos lembrar aí depois, mas é um livro que já está bastante íntimo, né, dos diáconos. Eu considero como um dos livros de cabeceira para a nossa missão,
e mais recentemente, o livro e uma obra importantíssima, O Diácono Servidor do Evangelho. E aí o diácono Júlio descreve a identidade do diácono permanente no serviço da presidência diaconal, da celebração da palavra. São dois textos, duas obras muito importantes. E hoje, claro, ele vai trazer para nós, falando dos aspectos que ele aprofundou e pesquisou, para nos ajudar, então, a romper qualquer dúvida ou qualquer que seja a distorção em torno dessa dimensão da diaconia da palavra e da sua relação com a diaconia, evidentemente, da liturgia e com a diaconia da caridade. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos, fiquem à vontade para esse diálogo, que será para nós, sem dúvida, algo precioso. Muitos candidatos ao diaconato têm dito que nesse momento de pandemia, em que as escolas diaconais não estão podendo se encontrar pessoalmente, fisicamente, as lives e esses diálogos que estamos realizando têm sido primorosos para a formação e também para os diáconos já ordenados a formação permanente. Então, hoje, a nossa partilha e reflexão se volta de maneira mais específica para essa dimensão da diaconia da palavra e da sua relação, portanto, com a liturgia e a caridade, consequentemente. Então, passamos a palavra. Então, acho que nesse primeiro momento, ao diácono Luciano, é isso? Que vai nos trazer alguns elementos históricos e na sequência, ou, aliás, o diácono Júlio faria uma introdução, porque ele quer trazer presente aqui a figura do nosso patrono, né, São Lourenço, que é aquele que batiza, né, que dá o nome à nossa semana, Semana São Lourenço. E depois os dois vão tecendo um diálogo e nós vamos acompanhando essa reflexão e partilha. Muito bem, esse livro que você apresentou, o primeiro, Diaconia da Palavra, ele está no Patriarcado de Lisboa também. A Paulos de Portugal, ela distribui esse livro lá e tem sido usado também pelos diáconos em Portugal. Então, para nós, essa capa vermelhinha, justamente por conta do acordo, né, ortográfico Brasil-Portugal e outras comunidades de língua portuguesa, porque muitos têm esse livro com uma outra capa, mas não é um livro diferente, não é o mesmo. Um evangeliário. O material é o mesmo, exato, esse aí. Uhum. Esse é o raiz. Esse é o raiz. Então, sou leitor antigo, tá vendo? Não, esse é o raiz. O outro é o Nutella. Bem, não, mas o que eu queria só rapidamente pontuar, antes de iniciar, estamos na semana de São Lourenço. E, às vezes, nós nos atemos a uma figura de São Lourenço que talvez seja uma figura, a parte que nos chega, não é? A parte do martírio, da grelha, algumas coisas, e acabam nos fugindo alguns aspectos da vida de São Lourenço que talvez fossem importantes a gente colocar. Não sei quantos têm consciência desses demais aspectos, e já eu explico por quê. Primeiro, Lourenço nasceu em Huesca, onde hoje seria território da Espanha, não é? E ele é ordenado, e ele vai para Roma já no século III, e é ordenado diácono por Sisto II, o Papa Sisto II. E aí já começa uma curiosidade. O Papa Sisto II era um diácono que foi eleito Papa. Então, nós temos 33 diáconos, não é? Entre o século I e o século X, até a publicação do Pontifical Romano Germânico, em que as ordenações obrigatoriamente passaram a ser de diácono a presbítero, de presbítero a bispo, de bispo a eleição do bispo de Roma. Mas até o ano 950, até nessa altura da história, não havia necessidade, por exemplo, de ser presbítero antes de ser bispo. Então, por exemplo, o Sisto II, o Papa de Lourenço, era diácono e foi eleito Papa. E
escolhe Lourenço não para ser diácono, mas para ser o chefe dos diáconos. Então, Lourenço era arquidiácono da Igreja de Roma. Uma primeira curiosidade, não é? Muitos dizem que entre os bens administrados por Lourenço, porque era papel do arquidiácono administrar os bens da igreja, receber as ofertas, guardar as ofertas, prover as necessidades dos órfãos e viúvas. Então, ele tinha a chave do cofre e tinha a missão de cuidar e guardar dos bens da igreja. Então, muitos dizem, né, e é para talvez a segunda curiosidade, que o Santo Graal, que teria estado em Roma no período dos primeiros 22 papas, era um dos bens custodiados por Lourenço. Santo Graal era o cálice em que, em tese, não é, que Jesus Cristo teria usado na última ceia. Mas, pois bem, eu vou pular para o episódio do martírio. Lourenço ele foi preso, ele foi capturado e nas catacumbas, e ele foi capturado por um centurião chamado Hipólito, e este Hipólito trancou Lourenço no calabouço do seu palácio. Lourenço não foi preso sozinho, ele foi preso com Sisto II e com outros diáconos. Mas o Papa e os outros diáconos foram imediatamente mortos, foram martirizados, foram decapitados. Lourenço foi preservado justamente porque ele tinha a chave do cofre. E era interesse de Valeriano justamente chegar àquilo que ele acreditava ser os bens da igreja. Por isso que depois Lourenço vai trazer os pobres e vai dizer esses são os bens da igreja. Mas o imperador estava de fato de olho nos bens materiais que, em tese, estariam sob a guarda de Lourenço. Mas o que eu quero trazer é um outro enfoque, porque esse aqui é mais conhecido. Muito bem. Ele foi posto, dizia eu, sob a guarda do centurião, do Hipólito, e foi colocado no calabouço, um calabouço úmido, um calabouço angustiante, um calabouço escuro, e lá estava preso já um certo Lutilo. Esse Lutilo era cego. Lourenço, lá na prisão, reconforta esse companheiro de cela, encoraja esse companheiro de cela, catequiza este companheiro nos dias que esteve lá com a doutrina de Cristo, evangeliza esse companheiro. Então, veja o traço da evangelização. E com a pouca água que brotava ali de uma fonte, Lourenço batiza Lutilo. E Lutilo, que era cego, depois do batismo recupera a visão. O centurião Hipólito, que frequentemente visitava os seus presos, ele, tomando consciência do milagre que havia acontecido, ele também quis fazer-se cristão. E aí, claro que também ele assina a sua sentença de morte, ele também foi martirizado, não é? Mas vemos nessa pequena introdução que faço, que Lourenço não perdia a oportunidade de evangelizar, mesmo preso. Há exemplo também dos apóstolos que fizeram isso também com frequência. Os que eram perseguidos não perdiam a esperança e não perdiam a oportunidade de evangelizar. E por esse traço, talvez, ele devesse ser também mais conhecido. Por quê? Porque a questão de se Lourenço foi ou não queimado, vivo, é uma questão ainda muito controversa, principalmente para os hagiógrafos modernos. Por exemplo, se nós pensarmos em Pio Franco de Cavalieri, ele foi hagiógrafo da Biblioteca do Vaticano, ele morreu em 1960. Ele atribui essa tradução da grelha, e é um fato curioso também, ele atribui, não é? A um erro de registro de uma ata. Porque na ata estaria escrito passus est, ou pelo menos deveria estar, não é? Ele sofreu, ele foi martirizado, mas caiu uma letra, ficou registrado assus est, e aí que significa foi assado. E aí criou-se toda esta tradição popular de que a morte de Lourenço teria sido na grelha, inclusive as imagens dele trazem uma grelha e tudo, não é? Mas talvez, historicamente falando, apartando-nos um pouco da tradição popular, o destino de Lourenço teria sido semelhante ao destino de Sisto II e os demais diáconos. Teria sido ele decapitado.
também, não é? Porque isso é que está na ata dele, não é? O mesmo termo usado para Sisto II. Então, tudo leva a crer que Lourenço teria sido decapitado. Mas, enfim, o que eu quero registrar nesse ponto é que esse traço evangelizador de Lourenço deve ser sublinhado. E as imagens mais antigas que a igreja quis deixar para que a memória de Lourenço fosse transmitida às gerações futuras é sempre a imagem de Lourenço com o evangeliário nas mãos. Há com grelha, há que não tem a grelha, há as que tem uma espécie de saco de tesouro de dinheiro que foi colocado. Mas o evangelho, o livro dos evangelhos está sempre nas imagens mais antigas que retratam São Lourenço. 3 são as igrejas, portanto, dedicadas em Roma a São Lourenço. São Lourenço il Fonte, onde ele foi preso, São Lourenço em Panisperna, onde ele foi martirizado, e São Lourenço Alverano, fora dos muros, não é? Onde ele foi sepultado. Esta igreja eu visitei. Lá está sepultado também o Papa Pio IX. E uma última curiosidade, muitos não sabem, Lourenço é copadroeiro de Roma. Os padroeiros de Roma são Pedro e Paulo, e isso nós celebramos sempre e tal. Mas Lourenço é o terceiro, então é copadroeiro da cidade eterna. Tamanha a importância do culto a Lourenço desde o cristianismo nascente. E um Lourenço conhecido, claro, por sua solidariedade, mas por ser evangelizador, catequizador, que batizava, que estava junto daqueles que estavam em estado de necessidade e que se tornou copadroeiro de Roma desde os inícios do cristianismo. Seria isto. Muito bem, uma biografia riquíssima do nosso patrono, do diácono Lourenço, São Lourenço, que deve ser, portanto, referência de inspiração para o nosso ministério. E aí, então, há uma riqueza, não é, de informações que nos ajudam a compreender aquele papel fundamental do diácono Lourenço no momento histórico em que ele foi chamado para servir a igreja como diácono. Muito bem, agradecemos ao diácono Júlio por esse momento, por essa primeira palavra introdutória, que já nos faz, então, abrir horizontes a renovar, né, o nosso olhar para a riqueza do ministério diaconal, que não pode ser, em nenhum momento, como recorda o Papa Francisco, considerado como um ministério de segunda categoria. E aí, então, nessa live de hoje, vamos entender que, de fato, o ministério diaconal não é suplência, ele não é porque não existe na igreja porque faltam padres, mas é uma dádiva, um dom dado pelo Espírito para que a igreja seja plena, não é? Para a plenitude desse munus do ministério ordenado, que é em função do serviço ao povo de Deus. Então vamos ouvir o nosso irmão, Diácono Luciano. Inclusive, Diácono Luciano, tem outros Lucianos nos acompanhando, outros e também candidatos, não é? Aqui que nos acompanha o Diácono Luciano Barbosa, de Salvador. Também ele diz, inclusive, aqui, que teve a alegria de participar, não é, do diácono de um retiro com o diácono Júlio em Salvador, não é? Quando o diácono esteve lá orientando o retiro dos diáconos, não é? E tem o nosso irmão candidato também ao diaconado, que é o Luciano Cruz, não é? Ele é vocacionado da Arquidiocese de Fortaleza. Muito bem. Então, vamos agora passar a palavra ao diácono Luciano Rocha, que vai nos trazer a sua abordagem em torno dos aspectos históricos, né, que nos levam a compreender a missão do diácono e a diaconia da palavra como algo marcante no ministério diaconal. Muito bem. Então, eu vou aproveitar, diácono Luciano, a fala do nosso amigo diácono Júlio sobre o evangeliário que está sempre nas mãos de São Lourenço.
Eu gostaria de, então, aproveitar essa deixa para recordar e fazer memória de um evento importante na vida de todos nós, na vida de todo diácono, que foi a nossa ordenação, né? Porque justamente dentro da ordenação existe o rito de entrega dos evangelhos. Quer dizer, esse rito, dentro da ordenação, ele não é aleatório, ele não é um acidente de percurso. Muito pelo contrário, ele aponta para uma realidade importantíssima do ministério diaconal. É justamente pelo fato dele receber os evangelhos que ele se torna também seu portador, né? Junto com a entrega dos evangelhos, o bispo diz o seguinte: recebe o evangelho de Cristo, do qual te tornastes anunciador. Crê no que leis, ensina o que crês, vive o que ensinas. Veja só, meus irmãos, recebe o evangelho de Cristo. Você recebe o evangelho para que você se torne anunciador dessa palavra que motiva a sua vida, que faz com que você torne Cristo presente, porque o evangelho é o próprio Jesus. O evangelho é Cristo. O evangelho da qual o diácono ele anuncia, ele torna Cristo presente com a sua presença. Ele impersona Cristo ao anunciar o evangelho, ao proclamar o evangelho. Por isso que os 3 verbos que surgem depois, eles dizem justamente o quão importante é a diaconia da palavra. Veja que o diácono, ao receber o evangelho, primeiro ele deve crer. Crer naquilo que lê. Crer significa tornar a sua vida viva diante daquele que agora faz parte da sua vida. Ele deve crer no que lê e, muito mais do que crer, ele deve ensinar aquilo que crê. Ensinando aquilo que crê, ele deve viver. Percebe que esses 3 verbos, eles estão profundamente entrelaçados, de forma que a missão do diácono passa pelo serviço à palavra como um ato de fé, como um ato de vida e também como um ato docente. O diácono ele deve tornar Cristo presente com a sua vida, tornar Cristo presente com os seus ensinamentos. Esse rito de entrega do evangeliário, ele é riquíssimo dentro da ordenação, porque ele vai marcar essa dimensão importantíssima de atuação do diácono. Agora, a gente tem que entender, realmente, como o diácono Luciano falou no início, não existe uma diaconia superior à outra. Não é a diaconia da palavra superior à diaconia caritatis e nem a diaconia superior à dimensão litúrgica. Pelo contrário, elas estão entrelaçadas. Desculpem a comparação, pode não ser a mais adequada, mas são como irmãos siameses, em que o ato de separar pode causar a morte, não da criança, mas do ministério. A diaconia da palavra, a diaconia da caridade e a diaconia da liturgia, elas estão de tal modo entrelaçadas que toda a ação do diácono tem em vista o Cristo servidor. Tornar Cristo presente na vida das pessoas, seja pelo anúncio da palavra,
seja pela realização de obras de caridade, seja pelo seu serviço ao altar. Por isso, a vocação do diácono hoje, mais do que nunca, na modernidade, ela é uma vocação importantíssima, justamente pelo seu campo de atuação. O diácono, ele é o ministro ordenado mais relacionado ao mundo secular e mais próximo ao universo das pessoas. O diácono, ele está, muitas vezes, em lugares onde o presbítero não pode estar, onde o bispo não está. E é justamente essa condição de dupla sacramentalidade, como foi dita ontem, eu gosto muito do termo transversalidade, né, que torna o diácono especialíssimo no processo de evangelização, de tornar Cristo presente, principalmente nos espaços não eclesiais. E aí eu gostaria de apontar para um campo de trabalho do diácono hoje, que são as diaconias. Não a diaconia como dimensão, né? Mas as diaconias territoriais, mas principalmente as diaconias ambientais. As diaconias territoriais tornam muito presente essa dimensão da caridade, né? Mas as diaconias ambientais, ou as células diaconais, elas vão dar visibilidade a essa dimensão da palavra, do diácono como anunciador do evangelho. Veja, meu querido, o diácono, ele é clérigo, mas ele também é, via de regra, esposo, pai de família. Ele é ministro do evangelho, mas ele está inserido nos diversos espaços profissionais. E houve um tempo, graças a Deus a gente escuta bem menos isso, né? Mas houve um tempo em que se dizia que o diácono, por isso, ele era uma espécie de clérigo híbrido, vivia um ministério dicotômico, porque não se percebia, naquele primeiro momento, a riqueza justamente dessa condição, de sua dupla sacramentalidade, de sua atuação transversal. O diácono que está na igreja, servindo ao altar, mas, ao mesmo tempo, ele está no meio do povo de Deus, nos novos areópagos, nas novas fronteiras de missão. E é justamente essas novas fronteiras de missão que tornam a missão do diácono valorosa para a vida da igreja. Porque o diácono está nos presídios, o diácono está nos hospitais, o diácono está nas fábricas, o diácono está nos condomínios fechados, o diácono está numa série de ambientes que, via de regra, se diria lugares profanos, né? Aliás, essa relação entre o sagrado e o profano, ela tem uma construção histórica. Uma construção histórica que muitas vezes gerou esse preconceito inicial com relação ao ministério do diácono. Eu acho que vale a pena a gente falar, mesmo que brevemente, sobre isso, para entender o lugar do diácono hoje e da sua diaconia da palavra nesses múltiplos espaços onde ele pode e faz a diferença como ministro do evangelho, né? Essa divisão entre sagrado e profano, isso é mania de historiador. Os teólogos me perdoem, por favor, né? Mas o historiador, ele olha para os fatos, para os conceitos, para as noções, para as palavras, e ele entende que elas possuem uma fabricação, uma construção que se dá num tempo e num determinado lugar, né?
É como a ponta de um iceberg. Você olha a ponta de um iceberg e você não vê o tamanho da sua profundidade. Na verdade, a ponta do iceberg, aquilo que vemos, ela é uma parte muito pequena do que é o iceberg. Todo mundo conhece a história do Titanic, né? O que leva o Titanic ao naufrágio é justamente isso. Você tem aquilo que se vê e aquilo que não se vê, por vezes, é maior e mais profundo. Então, essa realidade do sagrado e do profano, ela tem uma construção histórica. E o diácono, hoje, na pós-modernidade, nessa modernidade que vivemos hoje, ele vem justamente romper com essa relação dicotômica entre o sagrado e profano, como se existisse uma coisa separada da outra. Como se o mundo não fosse sagrado. Como se o universo do trabalho não fosse sagrado. Percebe? O mundo é sagrado, porque o mundo sai das mãos de Deus. O trabalho é sagrado. O trabalho manifesta a obra criativa do homem e a sua iniciativa de produzir vida por meio do seu trabalho, né? Então, essa divisão entre o que é sagrado e o que é profano, ela nasce num determinado tempo e ela cria uma visão muito negativa acerca da fé, acerca dos conteúdos da fé e acerca dos ministros, né, dos ministros ordenados e da igreja. Existe uma divisão tradicional da história que a gente vai abandonar, tá? Essa que fala de Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna, que é uma divisão tradicional. Eu gostaria de convidar os irmãos a pensarmos numa divisão mais fluida, mais ligada à história do pensamento, né? Em que nós temos uma modernidade, uma pós-modernidade e uma pré-modernidade. Na pré-modernidade, nós temos a ideia muito construída, bem elaborada pela igreja. E aqui alguns pensadores como Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, ele vai trabalhar essa ideia de que o mundo vive pela providência divina. A promessa desse período pré-moderno, do providencialismo, é que Deus ele guiaria a história da humanidade. E Santo Agostinho diz isso. Santo Agostinho escreve justamente numa época em que as pessoas no Império Romano já viviam aquele período de decadência, né? E a noção que atravessa o livro é justamente essa de que nós vivemos na cidade dos homens, mas nos encaminhamos para a cidade de Deus. Então, os homens deveriam viver na cidade dos homens, mas tendo em vista a cidade de Deus. Porque a providência de Deus guiaria os homens. Pois bem, eu vou ser bem breve nisso aqui para a gente não perder tempo com essa parte da história. Os homens continuaram fazendo guerras, o providencialismo não livrou os homens das pestes, o providencialismo não livrou os homens de uma série de uma vida humana, né? Até que na modernidade existe uma série de críticas feitas a esse pensamento com os iluministas, né, que vão criticar o providencialismo. Qual é a nova promessa? A promessa é que, distanciando-se da fé e dos elementos da fé, a razão substituiria Deus nesse processo de construção de felicidade humana. O que acontece? Essa promessa não é entregue, né? O que se prometeu não foi entregue. Só para você ter uma ideia, né? Por exemplo, na Batalha de Marne, na França, na Primeira Guerra Mundial, se morreu mais gente na Batalha de Narnia do que
em todo o século XIX, com todas as suas batalhas juntas. Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas, o homem aprende a dividir o átomo e, criando uma coisa boa, que é a expansão da energia, a produção de energia, o homem usa isso para destruir outros homens, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a promessa de um mundo melhor pela racionalidade, ela não se cumpre, porque o homem não se torna melhor abandonando Deus e vivendo pela razão, unicamente essa razão materialista e utilitarista. E aí nós entramos no problema que nós vivemos hoje. Muitos hoje, por isso a ideia de pós-modernidade, que é a frustração com essa promessa da modernidade, muitos hoje, frustrados com a ideia do providencialismo e frustrados com a ideia da modernidade, não acreditam mais em progresso, não acreditam mais em Estado, não acreditam mais em Deus. A modernidade, a pós-modernidade, justamente a frustração, tanto com o providencialismo quanto com a modernidade. E o homem hoje é um homem individualista, hedonista, ensimesmado, e alguns símbolos desse mundo nós vemos nos condomínios fechados, nos shopping centers, né? O homem está cada vez mais se encastelando. E aí sim, qual é o papel do diácono nessa pós-modernidade? É o diácono, com a sua diaconia da palavra, que tem acesso a esses espaços fechados. Muitos dos diáconos moram em condomínios. Muitos dos diáconos trabalham em espaços que os presbíteros não têm acesso. Nas grandes cidades, por exemplo, no meu caso, aqui no Rio de Janeiro, a minha paróquia, passam pela minha paróquia aos finais de semana cerca de 2.500 pessoas, em média. E eu tive a curiosidade de pesquisar quantas pessoas vivem no meu bairro, né? Que é Todos os Santos. O pessoal que mora em Todos os Santos gosta de dizer que mora no Meier, né? A paróquia está ali pertinho, né? Ali no Grande Meier. Todos os Santos têm em torno de 30 mil habitantes. Pois bem, 30 mil habitantes, 2.500 pessoas por final de semana não chega nem perto no espaço paroquial da demanda que se necessita hoje de anúncio do Evangelho. Por isso é importantíssimo o lugar do diácono hoje para fora dos muros da paróquia. Eu tenho certeza que o meu amigo diácono Júlio vai falar da diaconia da palavra no espaço litúrgico. Então, eu quero jogar o diácono para fora da igreja, né? Pensar o diácono para além dos muros paroquiais, porque é justamente lá que ele vai anunciar o evangelho nos condomínios fechados, nas fábricas, nos seus espaços de trabalho, no shopping center, onde for, onde o diácono transitar com sua família, ele ali pode estabelecer uma diaconia, uma célula diaconal, onde ele vai celebrar a palavra, onde ele vai rezar com as pessoas, onde ele vai criar grupos de oração, onde ele vai apontar também para a paróquia. Então, nessa minha primeira fala, para não me alongar demais, eu sei que eu já estou me alongando demais, mas dizer que nesse ambiente que vivemos hoje de pós-modernidade, de frustração com os valores absolutos, a vida e a missão do diácono são fundamentais para que a gente possa desbravar essas novas fronteiras, esses novos areópagos, né? E é ali que o diácono, exercendo a sua diaconia da palavra, ele vai tornar Cristo presente, o Cristo servo presente na vida daqueles que inicialmente a modernidade construiu como ambientes profanos, que não é lugar mas é lugar. É lugar onde o ministro se faz presente, por isso o diácono ele vai ressacralizar esses espaços que a modernidade dessacralizou, né? Maravilha,
aqui estamos, então, compreendendo que a vocação do diácono é, sobretudo, uma vocação missionária. E no sentido não no sentido de que ele deva ir a lugares longínquos, distantes, mas ele deve ser o grande semeador da palavra nos lugares onde ele já está presente. E aí o diácono Luciano Rocha nos ajudou bastante a compreender a força dessa dimensão da diaconia da palavra, quando o diácono supera as barreiras dos muros, dos condomínios, no ambiente de trabalho, nos espaços onde ele vive e trabalha, onde ele é presença eclesial e, portanto, uma presença qualificada, que leva uma palavra que renova o coração daqueles com quem o diácono convive e vive a sua missão. Muito bem, então temos aí já uma série de questões que nos foram trazidas pelo diácono Luciano Rocha e que já nos fazem compreender a riqueza desse ministério e o quanto nós somos desafiados a pensar novos caminhos para a vivência do nosso ministério diaconal. Então, passamos a palavra ao diácono Júlio, que vai agora, então, nos ajudar a compreender ainda melhor como viver bem, como colocar em prática a dimensão da palavra, da diaconia da palavra, no ministério que a igreja nos confiou, no ministério que a igreja transmitiu pela imposição das mãos do bispo ao diácono, aquele que exerce o ministério da palavra, da liturgia e da caridade. Muito bem. Primeiro é necessário recuperar, ou clarear, ou identificar o que seria a diaconia da palavra, o munus docende, né? A diaconia da pregação, resumidamente. Em primeiro lugar, um ofício. O que é a diaconia da palavra? É aquele ofício de proclamar o evangelho, de pregar onde quer que seja, de ler a Sagrada Escritura aos fiéis, de instruir e de exortar o povo, de apresentar a doutrina da igreja de forma autorizada em qualquer ambiente, inclusive na mídia. Isso é a diaconia da palavra. Isso está mencionado, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1570. Está nos documentos do Concílio Vaticano II, por exemplo, na Lumen Gentium, número 29. Está no Código de Direito Canônico, nos parágrafos 757, 764, 767, 772, 831 e aí por diante. Então, tudo isso que eu falei resumidamente está bastante fundamentado na doutrina e nos caminhos apontados pela igreja para o ministério do diácono. Então, a diaconia da palavra faz parte do ser diaconal. Lembrava o diácono Luciano Rocha no início da fala sobre o rito explicativo de toda a ordenação diaconal. Por que explicativo? Porque aquilo que já aconteceu de forma sobrenatural, digamos assim, não é, com a mudança ontológica que ocorre naquele candidato que recebe o selo do sacramento da ordem no momento da imposição das mãos do bispo e da oração da igreja e pela prece consecratória, aquilo vai ser explicado. O que aconteceu? Qual a missão que nós estamos dando a esse nosso irmão que tinha uma vida baseada no exercício do seu munus batismal e agora recebe um munus num sacramento distinto que é o sacramento da ordem? Bem, um rito da igreja procura explicitar, e é esse rito de entrega dos evangelhos ao já diácono que dá essa direção. Por isso, quando falamos em diaconia e tríplice munus, a diaconia da palavra, da liturgia e da caridade, é importante dizer que é da diaconia da palavra que partem os outros dois horizontes. É a palavra, que é Cristo, em primeiro lugar. A palavra, o verbo se faz carne e habita entre nós. Então, em primeiro lugar, a palavra é Jesus, o evangelho encarnado de Jesus. Então, é esse Jesus que vai nos conduzir ao altar para as celebrações, as presidências, para a Eucaristia.
Porque muitos ainda reduzem a Eucaristia à hóstia. Nós temos que lembrar que a Eucaristia, antes de mais nada, é missa. O sacramento da Eucaristia é o sacramento da missa. E toda missa possui sempre duas partes para ser missa. Partes inseparáveis, ao redor de duas mesas. A liturgia da palavra, em torno do ambão, que é a mesa da palavra, e a liturgia eucarística. Nesta primeira parte de toda a Eucaristia, por exemplo, que está ligada à diaconia da liturgia, é o diácono quem traz o pão vivo descido do céu para alimentar os fiéis. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem lê aquele evangelho e proclama o evangelho para aquela assembleia ali reunida em toda a missa é Cristo pela boca do diácono. É isso, aliás, grosso modo, que se quer dizer quando o diácono Luciano Ampassan falou da personificação do Cristo. É isto. Quando o diácono proclama o evangelho, é Cristo proclamando o evangelho. Por isso que no final a Assembleia vai dizer, glória a vós, Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus, que acabou de falar conosco, como sempre continuou falando à sua igreja, pelos lábios do diácono. Aquele Cristo palavra será depois o mesmo Cristo das espécies eucarísticas. Então, pela boca do diácono, Cristo fala à Assembleia. Pela oração, pelas mãos do sacerdote, o pão de novo se faz carne e alimenta o povo santo de Deus. Então, é a palavra que conduz à Eucaristia. Portanto, a palavra conduz ao altar. E é a palavra e a Eucaristia que nos conduzem à caridade. Nós não fazemos caridade ou amamos o outro porque o outro é bom e merece. Muito pelo contrário. O grande desafio do cristão é: Deus me amou. E Deus ama também aquele meu irmão chato, enjoado, que eu não aguento. Ama tanto a ele quanto a mim. E porque ama a ambos, eu sou convidado a amá-lo também, porque Deus me amou primeiro. Deus me amou quando eu não merecia. Portanto, não é porque o outro merece o amor. O outro precisa de ser amado. É o amor que transforma as pessoas. Mas com os olhos humanos, nós não somos capazes de amar assim. É preciso olhar para Cristo e aprender com o Cristo a amar, aquele que nos amou sem que merecêssemos. Portanto, é conhecendo Cristo palavra, é se apaixonando pelo Evangelho, é celebrando o Evangelho, que nós partimos para a vida, para esses ambientes exteriores, para a missão diaconal. E aí a diaconia da caridade se faz acontecer. Porque aquele que está com o coração inflamado pelo amor de Deus amará os irmãos não por merecimento, mas por graça. Como ele foi alcançado e amado por graça, ele alcançará e amará o seu irmão também, que precisa desse amor, inclusive para melhorar. Então, nós não amamos ninguém porque merecemos. Então, a palavra, a diaconia da palavra conduz ao altar e o altar conduz à caridade. E essas diaconias se retroalimentam. Qual seria, talvez, ocasião de confusão na mente de muitas pessoas? Porque quando se fala que o diácono é ordenado para o serviço, esse serviço, e não ser visto, esse serviço, ele deve ser compreendido na sua tríplice forma. Quando nós falamos de diaconia dali, personifica o Cristo serve, veio para servir, ele serve na liturgia, ele serve na palavra e ele serve na caridade. Ser do serviço significa ser nesses três ambientes: fermento, sal e luz. Não é? Este serviço é um serviço tríplice. É sempre serviço à palavra, serviço ao altar e serviço à caridade. Se nós compreendêssemos isso, talvez esta tentação de fazer uma dicotomia entre liturgia e caridade fosse superada. Ser ordenado para o serviço significa ser ordenado para essas três esferas, não é? Palavra, liturgia e caridade. É a palavra que dá sentido e direção às outras diaconias de todo diácono. E, nesse sentido ainda, muitas vezes, e eu estava lendo uma publicação do Dom Rifan, ele é o bispo da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, já que estamos no dia de São João Maria Vianney, não é? E ele, no dia 1º de agosto, saiu lá no Vatican News, uma consideração dele, falando sobre fake news. E ele diz assim: fake news é dar só uma versão ou uma parte da notícia. Fatos são fatos, ele dizia. Mas a versão dos fatos pode ser enganosa. É fake news
manipular ideologicamente os fatos ou parte deles para influenciar pessoas. Por que eu estou trazendo essa reflexão de fake news de Dom Guifan? Porque eu vejo muita gente citando o Papa Francisco, mas citando de forma cortada, selecionando o que vai citar do Papa Francisco quando quer reforçar um argumento. E isto pode levar a conclusões equivocadas, inclusive acerca do ministério diaconal. Por exemplo, se fala de afastar o diácono ao altar. Veja, concordo também com isto. Mas eu prefiro usar uma imagem de que o serviço do diácono deve ser a 3 altares. E eu disse isso na última vez que estive aqui com o diácono Luciano Santana. O diácono é servidor no altar da palavra, que é o ambão. Ele é o servidor do altar eucarístico, quando está lá para cumprir a sua função litúrgica, e ele é servidor de Cristo no altar dos pobres. O mesmo Cristo está na palavra, o mesmo Cristo está nas espécies eucarísticas, o mesmo Cristo está nos pobres, e nós devemos servir a este Cristo nesses 3 ambientes. E por que eu digo isto? Porque, sem querer interpretar, mas citando literalmente o próprio Papa Francisco, nós vamos ver o que o Papa disse, já, porque foi o Papa que prefaciou esse livro, o Diaconato no Pensamento do Papa Francisco, então, ele próprio prefaciou este livro, e ele, em uma frase, diz claramente o seguinte: o serviço do ministério diaconal encontra a sua identidade no evangelizar. A identidade de todo diácono está no evangelizar, segundo o Papa Francisco. Não foi alguém que interpretou, foi ele que disse e escreveu. E vai citar para isso, inclusive, o Papa João Paulo II, começando com as palavras que o diácono Luciano Rocha citou, evocando ao rito de ordenação: recebe o evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro, transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Aí ele vai dizer: na qualidade de diáconos, ficaste sendo associado com Pedro e João a todos os apóstolos. Veja, o ministério diaconal está associado ao ministério apostólico. Aliás, é isso que textualmente está escrito na definição do sacramento da ordem. O ministério apostólico é exercido desde a antiguidade nas ordens do bispos, presbíteros e diáconos. O ministério apostólico está presente ali. Desempenhais o ministério apostólico, diz o Papa João Paulo II, citado pelo Papa Francisco, e participais na sua proclamação. Como os apóstolos, deveis sentir-vos impelidos a proclamar com palavras e ações a ressurreição do Senhor Jesus. Também deveis experimentar a necessidade de praticar o bem, de prestar o serviço em nome de Jesus crucificado e ressuscitado, de entregar a palavra de Deus na vida do seu povo santo. Então, veja, a diaconia da palavra, ela é entregue ao diácono para que ele possa desempenhar o seu papel evangelizador, não só por palavras, também por palavras, mas por obras e por testemunho. Então, isto é diaconia da palavra. É esta diaconia que dá sentido, insisto, e direção às demais diaconias. E é ali que nós encontraremos o equilíbrio. É possível que numa determinada realidade alguma destas diaconias ou alguns desses serviços sejam potencializados? Não é possível definir qual serviço deve ser acentuado para todo diácono, mas cada realidade diaconal pode sim, de acordo com os dons pessoais de cada diácono e a necessidade daquela igreja local, pedir para que se acentue uma dessas dimensões, ou palavra, ou liturgia, ou caridade. Isto é legítimo, desde que as outras dimensões não fiquem subsumidas, desde que não se anule no diácono aquilo que faz parte do seu ser. O que é um ser diaconal? É alguém que foi ordenado para. O diácono é ordenado para, e isso faz parte do seu ser. Entre estas atribuições, estas missões para as quais um diácono é ordenado, e, portanto, elas fazem parte ordinária do seu ser, está pregar e proclamar a palavra. Proclamar a palavra pela diaconia, que dá sentido e direção à diaconia da liturgia e à diaconia da caridade.
Muito obrigado, Diácono Júlio. Assim a gente vai tendo maior clareza dessa riqueza que é o ministério diaconal no seu tríplice munus, uma vez que pela imposição das mãos e oração consacratória nos tornamos servidores da comunidade e configurados ao Cristo servo, vamos assumindo esse tríplice munus no serviço da palavra, da liturgia e da caridade. E como muito bem lembrou o diácono Luciano Rocha e também enfatizou o diácono Júlio Bendinelli, a partir das necessidades de cada igreja particular, o diácono vai se inserindo naquilo que também é específico ou naquilo que é o seu carisma. Mas, uma vez inserido no ministério da ordem, ele tem uma identidade própria e é algo que nos é dado pela igreja e é ontológico. O diácono torna-se ministro da igreja, ministro ordenado, recebe uma identidade para sempre como diácono. E daí, portanto, impelidos ao serviço a todo o povo de Deus. Então, nós retornamos a palavra ao diácono Luciano, e aqui tem algumas questões que são trazidas, e mais especificamente o diácono Júlio traz essa abordagem no seu livro Servidor do Evangelho. O candidato ou vocacionado ao diaconado, salvo engano, Marcelo Eufrásio, ele traz aqui uma questão que nos ajuda a pensar, e aí o diácono Júlio e o diácono Luciano também, Rocha, poderão nos ajudar a refletir, quando ele traz aqui o seguinte aspecto. É possível afirmar que os ministros leigos, ministros extraordinários, digamos assim, ministros da palavra, têm o carisma e a missão ministerial semelhante a nós diáconos, ou teríamos algum aspecto diferencial? E aí acho que é bastante oportuno trazer essa questão. O que diferencia um ministro ordenado de um ministro instituído? E aí o diácono Júlio, os nossos irmãos diácono Júlio e Luciano, vão nos ajudar a compreender, porque muitas vezes há bispos ou presbíteros que se reportam ao diácono como um ministro instituído e não como um ministro ordenado. E não que queiramos aqui trazer como destaque essas questões que às vezes fragilizam a compreensão do ministério ordenado, mas também muitas vezes há diáconos que se comportam como ministros instituídos e não como ministros ordenados. Então, como compreender, diácono Júlio e diácono Luciano, o ministério diaconal e o que nos distingue o diácono, que é ministro ordenado, do ministro da palavra, um leigo instituído? Claro que o que nos dá a condição de servidores, todos nós, é o batismo. Pela dimensão do batismo, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Mas aqui há diferenças. E o que é? Qual é, então, diácono Júlio, diácono Luciano Rocha, essa diferença? Qual é a distinção nesse sentido? Em primeiro lugar, e mais diretamente, é o sacramento da ordem. Todos os cristãos, nós todos, recebemos a nossa grande dignidade, nós nascemos para a vida eterna pelo batismo. A dignidade do cristão lhe é concedida pelo batismo. É o grande sacramento. É o dia... Aliás, é triste ver que os cristãos, muitos nem sabem o dia em que foram batizados. Isso deveria ser uma data comemorada todos os anos, porque foi naquele dia que cada um de nós nasceu para a eternidade. O batismo nos tornou filho de Deus. Nós deixamos de ser filhos da ira para nos tornarmos filhos do céu. Foi pela igreja, no útero da igreja, pela água
que estava no útero da igreja, fomos gerados para a eternidade. Então, a nossa grande dignidade nos vem de sermos batizados e, portanto, formarmos um povo, o povo de Deus, não é? E aí está a Trindade, não é? Somos povo de Deus Pai, corpo de Deus Filho e templo de Deus Espírito Santo, não é? Então, a Trindade já age em nós, é o batismo que nos abre essas portas todas. E o batismo nos coloca um selo que nos torna, como você lembrava, sacerdotes, profetas e reis. Por isso é que quando participamos todos da liturgia, nós não assistimos passivamente a uma liturgia, nós tomamos parte dela, porque também nós fazemos parte de um povo, todo ele sacerdotal. Todo batizado é sacerdote, ele participa do único sacerdócio de Cristo. Cristo é, de fato, o único e excelso sacerdote, e o batismo nos faz participantes deste sacerdócio de Cristo. Bem, isto posto, há uma segunda possibilidade, agora não em relação à dignidade, mas em relação à vocação, a chamado, que não torna ninguém melhor ou pior, mas será um chamado que o tornará diferente para servir justamente a este povo, todo ele sacerdotal. É um selo diferente, é uma marca diferente, que aqueles que tiverem vocação serão convidados a experimentar. O Espírito Santo irá marcar alguns vocacionados com um segundo selo, diferente do selo do batismo, com uma outra marca. Uma marca que vai distingui-los pelo serviço, não pelo poder, pelo serviço. E esta segunda marca, esse selo diferente do selo do batismo, é o selo do sacramento da ordem. Bem, a pergunta era se há alguma diferença entre os leigos, os cristãos leigos e os diáconos. A primeira seria esta: além de ser irmão de todos por força do batismo, e isto é o mais importante, cada diácono recebe um outro selo por meio de um outro sacramento que lhe entrega uma outra missão. Missão esta em benefício de todo o povo de Deus Pai. Esta missão lhe é entregue por um sacramento diferente, que é o sacramento da ordem. Bem, e este selo diferente faz o quê? Faz com que se mude ontologicamente a figura daquele que o recebeu. Ele passará a agir na comunidade personificando o próprio Cristo. É isso que nós queremos dizer, talvez com uma expressão um pouco antiquada, mas ainda suficiente para o que nós queremos expressar, o in persona Christi. O diácono, no seu grau, ele personifica o Cristo, servo do Pai, e participa da tríplice função do sacramento da ordem. Já dizia João Paulo II, por conta disto, por conta desse segundo selo, todo diácono é mestre quando ele proclama e explica a palavra de Deus, porque é Cristo mestre que está proclamando e ensinando a palavra de Deus. Ele é santificador, o diácono, enquanto ele administra o sacramento do batismo, os sacramentais, enfim, por quê? Porque é Cristo que está santificando. E ele é guia na medida em que ele é animador das comunidades ou de setores da vida eclesial, as diaconias, por exemplo, e assim por diante. Isso foi João Paulo II que disse aos diáconos italianos num discurso em 1985. Então, a diferença é não uma dignidade, porque essa quem nos dá é o batismo, mas uma missão, uma função distinta, não de poder, mas um poder do serviço para colaborar para o crescimento da comunidade. E de que forma este selo colabora para esse serviço? Unindo mais intimamente o diácono ao bispo. O diácono, então, se torna uma das duas mãos do bispo. O presbítero e o diácono são, então, as duas mãos do bispo. O sacramento da ordem os coloca num plano de intercomunhão em que haverá uma descentralização das atribuições do bispo em favor de um serviço a ser desempenhado pelos presbíteros e pelos diáconos, ambos em comunhão com o pastor próprio, que é o bispo. Então, veja, este selo, esta marca, esta missão, esta comunhão é feita para um serviço novo a todo o povo de Deus. Não é? Então, essa seria uma diferença. Então, quando um diácono, por exemplo, preside uma celebração da palavra, para darmos um texto concreto, é a mesma disposição de quando um cristão leigo preside a celebração da palavra?
Mais ou menos. Porque há elementos naquela celebração presidida por um diácono que talvez não estejam presentes numa celebração dirigida por um cristão leigo. E isto não faz uma celebração... Veja, a celebração tem tanto valor quanto. Como a pergunta foi feita assim, talvez isso sirva de exemplo para que nós pontuemos essa distinção. Bem, em primeiro lugar, de fato, o diácono irá presidir, enquanto o cristão leigo, por força do batismo, será um entre os iguais numa celebração da palavra. E por que o diácono irá presidir essa celebração? Porque ele estará ali diante da comunidade personificando o Cristo servo. E esta personificação não lhe veio do batismo, esta personificação lhe veio da ordem. Em segundo lugar, quando ele proclamar o evangelho, será Cristo proclamando o evangelho pelos lábios do diácono. E não será uma partilha após o evangelho, será de fato uma homilia, porque quando o diácono preside, Cristo proclama, mas continua também falando com a sua igreja nas homilias. Por isso, por exemplo, que o Código de Direito Canônico diz que aos leigos, embora os leigos possam e devam pregar, não é concedido a eles que façam homilias, porque a homilia pressupõe isto, não é? A homilia pressupõe uma conversa, embora informal, autorizada e vindo do próprio Cristo, a partir do sacramento da ordem. Então é Cristo que continua conversando com a sua comunidade quando um diácono está a presidir uma celebração da palavra. Para ficar no exemplo simples e talvez mais fácil para as pessoas entenderem. Agora, a palavra continuará ali, será a mesma, e ela que será o coração daquela celebração, tanto faz se presidida por um diácono ou dirigida por um cristão leigo. Mas o cristão leigo dirigirá esta celebração como um entre os iguais. O diácono a presidirá. E isto quem diz é o próprio Vaticano, no diretório para a celebração da palavra na ausência do presbítero. O Vaticano próprio estabelece que assim deve ser. Por quê? Por conta do sacramento da ordem que o diácono possui. Aquele selo sobre o qual eu falava, que é distinto do selo do batismo, que não torna o diácono melhor, mas o torna servidor da comunidade para a qual ele foi designado. Maravilha, diácono Júlio. Ao diácono Luciano, nós vamos dirigir uma outra pergunta que está correlacionada também a esta, e é claro, ele poderá complementar a sua reflexão, trazendo presente esse exercício do ministério diaconal, da pregação, da palavra, mas aqui há um aspecto dentro daquilo que, na sua fala, você também trazia como uma abordagem importante. E aqui há uma pergunta do candidato Luciano Cavalcante. Mais um Luciano. Rapaz, olha, eu achei que esse nome já estava ficando fora de moda, viu? Eu estou me sentindo desprestigiado. Calma aí que vai ter um Júlio aqui, só mais um Júlio. Tem que trazê-lo. O Luciano Cavalcante, então, pergunta: quais os desafios mais urgentes para o diácono e mais especificamente quanto à vivência da diaconia da palavra em face do novo contexto midiático em que estamos vivendo, mas também nessa perspectiva do mundo pós-moderno, nesse contexto aí dessa pós-modernidade ou nesses tempos líquidos em que vivemos, de uma sociedade em transformação, com tantas mudanças de valores, de conceitos, e como diz o documento de Aparecida, nessa mudança de época. Então, essa pergunta do nosso xará vai, então, ao diácono Luciano Rocha. Rapaz, eu nunca vi tanto Luciano junto, viu? Glória a Deus! Sou professor há muitos anos. Você sabe que eu nunca tive um aluno Luciano? É mesmo. Nunca tive. Eu achei que estava ficando fora de moda. Estou enganado, né? Então, meu querido Luciano, nós vivemos realmente um tempo desafiador, em muitos sentidos. E ele é um tempo, como Bauman muda essa expressão. Ele não gosta da expressão pós-modernidade, né? Ele acha que nós estamos dentro da modernidade. Mas Bauman, né? Pós-modernidade é um conceito
cunhado pelos franceses já na década de 80, 90, né? Que nasce na filosofia e na história. Mas Bauman vai dizer que são tempos líquidos, por quê? Diferente de uma modernidade sólida. Com o início da modernidade, existe uma troca de paradigmas, mas que você tira coisas que estão ali bem estabelecidas e coloca outras bem estabelecidas no lugar. Por exemplo, o liberalismo que vai combater os reis, mas vai colocar outra entidade no seu lugar, que é a burguesia. Então, existe uma estrutura visível, sólida, que ocupa o lugar de outra, a grosso modo, né? Mas Bauman vai dizer que essa modernidade é líquida. Por quê? Porque você não põe nada no lugar. As coisas, as pessoas, as relações, elas é como você tentar segurar a água entre as mãos. Ela escorrega e ela foge. Então, nós vivemos num tempo assim, onde não existem identidades sólidas, não existem pensamentos perenes, não existem projetos de longa duração. Por quê? Porque existe uma desconfiança acerca de tudo aquilo que é absoluto. Então, a ideia de um Deus absoluto, a ideia de um ser humano, de uma humanidade, a ideia de um Estado, tudo isso vai se desmontando com a pós-modernidade. E o grande desafio do diácono hoje, a meu ver, é você, de fato, reconstruir esses valores que foram perdidos com a sua presença nesse mundo dessacralizado, nesse mundo onde os valores se pulverizam, nesse mundo onde as relações humanas se fragilizam pelo consumismo, pelo hedonismo. Se não existem mais valores absolutos, eu posso perfeitamente me relacionar de maneira livre, e aí existe toda uma desvalorização daquilo que a igreja considera importante e nobre, como, por exemplo, o matrimônio, né? O matrimônio como imagem do amor de Deus pelo seu povo, de Cristo pela igreja. E a gente vê hoje a desvalorização das relações humanas, das relações maritais, né? As pessoas têm dificuldade, os jovens hoje têm dificuldade de assumir compromissos e responsabilidades de longo prazo, porque isso faz parte desse contexto histórico que vivemos, que não é de agora, né? Mas que ele inicia lá nos anos 80, gente jovem há mais tempo como a gente, lembra de algumas coisas que, por exemplo, o primeiro Walkman. Se alguém lembra, não diga, por favor, porque isso pode denunciar a idade, né? Mas... O que é isso? Isso, eu também não lembro. Então, o primeiro Walkman. Pois é. Qual era a promessa do primeiro Walkman? A promessa era viver um som que é só seu. Você percebe a ênfase marcada no individualismo? Não tem a ideia do partilhar, do ser comunitário, de dividir. Não é. O som ele é só seu. E de mais ninguém. Isso pode parecer ingênuo, mas isso não é ingênuo. Isso diz muito sobre a mentalidade de uma época que vem nascendo. Recentemente, uma revista da Inglaterra entrevistou uma menina que mandou 3.000 mensagens no único mês. 3.000 mensagens no único mês. Você pode imaginar que ela é uma pessoa bem relacionada. Não, é justamente o contrário. Ela está agonizando num mar de isolamento e que ela extravasa ali, movendo seus dedos, mandando mensagens a todo mundo, como num grande pedido de socorro. Os jovens hoje agonizam no individualismo, no isolamento social, e nós vivemos uma relação de profundo distanciamento, que esse tempo marca por esses sinais como a ponta de um iceberg. E que quando a gente olha, existe muito mais por baixo do que simplesmente
a 3.000 mensagens. Isso é muito bom. Eu vejo alunos que eu tenho dizendo assim, o que eu vou fazer esse final de semana? Eu vou derrubar a minha série. Os meninos passam o final de semana inteiro em frente a uma tela de celular ou de computador, vendo 3.000 horas de filme, não sei quantas mil horas de filme. E aí, isso é também imagem de um tempo que vivemos, onde as pessoas estão se distanciando das relações humanas. Meus queridos, o diabo hoje, para destruir você, ele não precisa fazer muito mais a não ser distrair você. Para que os homens hoje se destruam, basta que eles se distraiam com... Cadê o meu celular que não está por aqui? Basta você ter esse aparelhinho na mão e se distrair das relações humanas. Essa tecnologia que nós usamos aqui para o bem, e ela é importantíssima, tem levado muitas pessoas a se perderem dentro da sua própria casa. Muitas das vezes você tem seus filhos em casa, mas seus filhos estão no outro cômodo, vendo Deus lá sabe o quê. Então, finalizando a resposta ao meu amigo candidato ao diaconato, né, nosso xará Luciano, o grande desafio da modernidade hoje é você justamente alcançar as pessoas nesse universo montado para que você se distancie das pessoas e que você se distraia, que você perca o foco do evangelho que se dá no anúncio de proximidade, de relação. Jesus passou 1/3 da sua vida pública dentro da casa das pessoas. Você vai dizer, ele não tinha internet, senão ele estaria dentro da casa das pessoas pela internet. Ótimo. Então, eu acho que esse é um dos caminhos para a evangelização na pós-modernidade. É fazer o que o diácono Luciano Santana está propondo aqui, nós estamos fazendo, é alcançar as pessoas nas suas ilhas de individualidade. Para quê? Para mantê-las lá? Não, para retirá-las de lá, para trazê-las para a comunidade. Tem um autor que eu gosto muito, que é Arthur Schopenhauer, né? É um filósofo pessimista, muito pessimista, mas ele, dentro do seu pessimismo, ele tem uma coisa muito positiva. Ele diz que a única coisa que é capaz de arrancar as pessoas desse mundo individualista, hedonista, centrado em si mesmo, é a compaixão. E aí o diácono, no seu tríplice ministério, ele tem todas as condições de alcançar essas pessoas pela diaconia da palavra feita na internet, pelas obras de caridade, pela sua presença, que é a presença de Cristo no mundo, e ressacralizar esse universo tão desacralizado que nós temos vivido hoje, seja na internet, seja nas relações pessoais. Então, esse é o grande desafio do diácono, é fazer o coração de Jesus voltar a bater no coração das pessoas. Empedrecido por essa onda de individualismo e de hedonismo. E aí, para finalizar, eu trago uma imagem linda de Santa Gertrudes de Helfta, que ela é uma mística, e numa das suas visões, ela vê Jesus que tira o seu coração do seu peito e coloca o seu coração no peito de Gertrudes. E Gertrudes sente o bater do coração de Jesus dentro do seu peito. Essa é a missão do diácono hoje. É fazer o coração de Jesus bater de novo no peito das pessoas marcadas por esse individualismo que agoniza, não só os jovens, mas o homem do nosso tempo, desse tempo pós-moderno, que desacralizou o mundo. E o diácono, como ministro ordenado no mundo, ele tem essa função de voltar a sacralizar o mundo do trabalho, o mundo das relações humanas, voltar a olhar para o mundo e fazer com que o seu coração bata conforme o coração de Jesus. Maravilha! Como diáconos, continuar a missão de anunciar a alegria do Evangelho e levar esta alegria do Evangelho a todos os ambientes em que estamos inseridos, a partir da família, do trabalho, da comunidade,
mostrando a todos o rosto do Cristo servidor, que faz ecoar a sua palavra, palavra de vida, palavra de amor, de esperança, e palavra que nos leva cada vez mais a romper as barreiras, os muros, os muros e construir pontes, não é? Como nos recorda também o Papa Francisco. Portanto, o nosso ministério, o ministério diaconal, ele pode ser muito bem compreendido em nossos dias como um ministério não só da caridade, liturgia e palavra, mas também da criatividade, dado as grandes possibilidades que temos a partir do exercício profissional, das competências, e também do carisma, mas aquilo que nos foi dado pela Igreja como um ministério próprio, no primeiro grau, né, da ordem, servidores do povo de Deus, personificados ao Cristo servo. Muito bem, vamos chegando à conclusão, ao final da nossa live, mas para que o diácono Júlio não fique triste, não é, pelo número dos diáconos lucianos, e aí eu gostaria de lembrar o diácono Luciano, lá de Garanhuns, lembra que ele é diácono e não candidato, então que bom, maravilha. Graças a Deus, não é? Mas aí temos aqui o Júlio Lúcio. Quase Júlio Luciano. Faltou isso aqui, ó. Então, que está aqui, ele é aspirante ao diaconato de Ituiutaba, Minas Gerais, para alegrar também o coração do nosso vice-presidente, diácono Júlio. Então, chegando à conclusão da nossa live, nós queremos agradecer imensamente cada um dos irmãos que participou conosco nessa noite. Queremos recordá-los, não é? E especialmente aos diáconos que, porventura, ainda não estejam filiados à CND, que é possível fazer, não é, a sua filiação, inscrever-se por meio do portal, do site da CND e fazer a sua inscrição junto à CND, tornando-se assim efetivamente membro da Comissão Nacional dos Diáconos, participando de maneira mais direta também dessa grande missão dos diáconos no Brasil. Então, para concluir a nossa live, vamos trazer a palavra animadora do nosso presidente, o diácono Chiquinho Francisco Pontes, que está lá em Manaus. Aqui é interessante lembrar, não é? Nós estamos também nos 4 cantos do país. O diácono Luciano Rocha está no Rio de Janeiro, o diácono Júlio em Vitória, no Espírito Santo, e eu aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Não é? Então, além dos irmãos diáconos, que, como vimos, de norte a sul, nos acompanham nesta live. Então, passamos a palavra ao diácono Francisco Pontes para a sua saudação e também exortação aos irmãos diáconos que estamos participando deste momento na Semana São Lourenço. Fala aí, mano. Boa noite, Luciano. Que coisa boa, rapaz. Olha, eu estava aqui assistindo desde o início e você estava mandando mensagem para mim, mas eu não queria nem saber, porque o negócio estava muito bom e não queria atrapalhar, viu? E foi, de fato, uma formação e tanta, né? Desde ontem a gente tem tido esse prazer de ter essas pessoas ilustres que nos trazem tantas coisas boas, tantas coisas do coração, né? Da experiência de vida também, dos conhecimentos, para que a gente possa se deliciar, né? De fato, são 2 noites bem agradáveis, muito, muito produtivas, muito ricas em conteúdo, e isso está fazendo um bem enorme para todos nós, diáconos, que estamos do outro lado, né? Que somos um pouco mais fraquinhos, né? Então, a gente fica aqui, né, estudando aqui também, apreciando as coisas e se deliciando com tudo que está sendo falado de conteúdo nesta Semana São Lourenço. Então, eu quero cumprimentar meu irmão amigo, Júlio Bendinelli, nosso vice-presidente da CND, ele que tem um serviço prestado à Igreja do Brasil no diaconato permanente, né, como diácono, como um intelectual,
cara que já escreveu vários livros aí e continua muito forte, batendo nessa tecla de que, de fato, a gente precisa se conhecer mais, né? E fazer de tudo para que nós possamos, então, receber o nosso ministério. Então, Júlio é esse cara que a gente já conhece há muitos anos e que tem partilhado conosco os seus conhecimentos, mas também a sua vida com muitos diáconos pelo Brasil afora. E eu tenho uma grata satisfação também de acolher também Luciano Rocha, lá no Rio de Janeiro. A gente já teve oportunidade de se comunicar também pela internet. Ele está postando algumas coisas nas nossas redes sociais, também no nosso site está sempre aberto, né, para ele e para outros diáconos do Brasil também, que estão nos ajudando aí nessa nossa missão, nessa nossa meta de fato de dar uma visibilidade maior ao diaconato permanente, para que o diaconato permanente, de fato, seja um ministério que ajude a igreja naquilo que for necessário. Alguém me perguntava ontem, vocês estão quantos diáconos no Brasil hoje? Nós estamos chegando a perto de 6 mil diáconos. Eles não, mas é muito, não é pouco, é muito. Nós temos 22, 25 mil presbíteros no Brasil, e se eu dizer muito, não é pouco, muito pouco. Então, nós precisamos avançar mais. E acho que tudo isso que nós estamos fazendo ao longo desse ano nos vai possibilitar de que nós possamos ter um ministério muito mais atuante na vida da comunidade, ajudando mais, servindo mais, porque esse é o nosso propósito. Servir nas 3 dimensões e também naquilo que a igreja tiver necessidade, nós vamos ajudar. É para isso que para isso que o nosso ministério foi instituído, para o serviço, para a necessidade dos outros e para a necessidade da igreja. Por isso eu quero cumprimentar a todos dois, agradecendo a eles, né, a disponibilidade de estar conosco e nos prestar esse serviço dessa live para todo o Brasil e para todos os irmãos que estão conosco, que nos assistem, de fato, de conteúdo muito bons, muito profundos, que vai nos ajudar a entender melhor aquilo que, de fato, é o nosso ministério, o nosso ser diaconal. Então, os dois, obrigado por tudo. Luciano, também, muito obrigado pela condução dos trabalhos, ele que tem se dedicado muito aí nas mídias, entrevistando muita gente, né, que tem muito conhecimento e que pode passar muitas informações para todos nós. Então, sou gratíssimo por tudo isso, né? Então, a todos uma boa noite, obrigado por tudo, e amanhã tem mais, porque a live vai até o dia 10, se eu não me engano, né? Até o dia 10. Então, essa semana ainda promete muito. Obrigado, um grande abraço a todos. Mas, antes de concluirmos, Diácono Chiquinho, eu gostaria que você trouxesse aí notícias boas daquilo que está por ser realizado, daquilo que a CND tem trabalhado nesse período de pandemia, e muitos de nós tivemos o trabalho triplicado nesse tempo, especialmente o presidente da CND, dialogando com vários setores da igreja no Brasil, com outros setores, em vista da formação permanente dos diáconos no Brasil. O Diácono Chiquinho tem boas notícias em vista do futuro da caminhada dos diáconos de norte a sul do país, não é isso, Diácono Chiquinho? Exatamente, Luciano. Você me dá a oportunidade de lembrar e de falar sobre esse aspecto, que é um aspecto da formação permanente, da formação continuada. Então, nós temos esse propósito. Nós que andamos pelo Brasil inteiro, tanto eu quanto o Júlio, você, próprio Luciano, a gente anda muito, viaja muito, encontra os colegas, encontra os irmãos, e a gente vê em muitos lugares também que há uma necessidade de a gente formar, dar essa formação continuada, essa formação permanente. Então, nós fomos buscar isso. Nós estamos hoje na fase, já nos finalmente, diria, de um convênio com 2 faculdades. Uma são os claretianos e outra é a Uninter, lá do Paraná. Então, nós estamos trabalhando com eles, nós devemos assinar esse convênio agora esse mês, para dar início, então, a esse processo que vai ajudar a formar os diáconos da formação permanente
em todo o território nacional. Então, para diáconos. Os claretianos vão dar a formação bacharelado e pós-graduação, né, um preço também muito bom, depois vai ser divulgado tudo isso, é um preço bem abaixo, que é exatamente para dar condição para que os nossos irmãos diáconos possam fazer um curso de graduação e também de pós-graduação, ou se especializar em uma outra área que queira. Pela Uninter, nós conseguimos, além da graduação e a pós-graduação, nós conseguimos estender o curso de Teologia Católica para diáconos, esposa e filhos. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, se a sua esposa desejar fazer um curso de teologia reconhecida pela Uninter, vai fazer. Se o filho quiser fazer, vai fazer também. Tá extensivo. E nos claretianos, aqueles que já fizeram teologia livre, que queiram revalidar esse curso, também terão esta oportunidade. Então, vejam como isto é importante. A gente está trabalhando, nós da presidência, meus colegas e todo o conselho da CND, trabalhamos intensamente esses últimos meses aí, exatamente para dar o formato final disso tudo, e nós estamos aguardando já as minutas dos contratos para serem assinados, então, dar início a um novo tempo, na questão da formação permanente dos nossos diáconos em todo o Brasil. E também temos a nossa... Só um segundinho. Queria só sublinhar uma fala do diácono Chiquinho. Ele tá dizendo aí que é curso de formação permanente. Muito feliz a colocação do nosso presidente, porque essa nossa iniciativa não é para substituir as escolas diaconais. Isso tem que ficar muito claro. As escolas diaconais permanecem subordinadas a cada uma das dioceses. É o bispo quem tem ascendência sobre as escolas diaconais, mas, via de regra, as escolas diaconais não conferem... Via de regra, não estou falando das exceções. Elas não conferem, por exemplo, um título acadêmico, uma graduação e tal. Quem quer buscar, além da escola diaconal, uma complementação nos seus estudos para obter este grau, complementar disciplinas, aumentar seu conhecimento, ou mesmo se especializar depois de um curso de graduação, alguma pós-graduação numa das áreas pastorais, ou naquela área que você desejar, vai encontrar esses caminhos que o diácono Chiquinho acabou de apontar. Então, é um passo para além das escolas que já existem e devem sempre continuar a existir. Correto. Agora, se houver em alguma diocese do país alguma dificuldade numa diocese da formação e quiser aproveitar um pouco esse processo aí, nós estamos abertos, né? As faculdades já estão abertas a dar esse suporte também, mas não é de fato o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é a formação permanente, a formação continuada para os nossos diáconos em todo o país. E também, Luciano, as nossas carteiras. Nós estamos emitindo as carteiras dos diáconos, graças a Deus. A turma está correspondendo, uma carteira muito boa, um produto muito bom, tem um código de segurança. Onde você for, você vai apresentar aquela carteira. As pessoas terão a possibilidade de ir lá fazer um teste de autenticidade das carteiras, de imediato, em questão de segundo, a sua carteira poderá ser testada e vai dizer, olha, essa carteira de fato é uma carteira da CND, uma carteira autêntica, o diácono de fato está pode exercer o seu ministério em qualquer lugar, entendeu? Então, isso tudo para facilitar ainda mais o exercício do ministério e a identificação dos nossos diáconos em todo o país e também fora dele, né? Graças a Deus. Muito bem. Então, e é importante também recordar que para que os diáconos tenham acesso aos descontos, àquilo que vai ser oferecido pelas faculdades, é importante que ele seja filiado à CND. A carteirinha vai também credenciar para que o diácono possa acessar aqueles benefícios que serão oferecidos por meio do convênio com a Comissão Nacional dos Diáconos, não é? Então, vamos chegando ao final da nossa live. Importante nesse aspecto, Luciano, que os nossos diáconos que não são ainda inscritos ou filiados à CND e que, de fato, optarem por fazer essa formação permanente continuada,
eles deverão procurar os seus presidentes de regionais ou os seus presidentes de CDD para se informar como, de fato, se filiar à comissão. A filiação hoje ela é muito simples, ela é via internet, é online, então vai no site, ali tem todas as informações para se filiar e para renovar a sua carteira de identidade diaconal. Ótimo. Está aí o endereço www.cnd.org.br/como filiar-se. E assim vai ter todas as informações ali oferecidas especialmente pela INAC, que tem cuidado juntamente com o secretário, o Diácono Cori, de todo esse processo da filiação à CND. Então, meus irmãos, vamos chegando à conclusão da nossa live de hoje. Amanhã vamos ter um intervalo para um descanso, mas no dia 6 haverá uma live mais festiva, assim chamada A Noite Cultural Diaconal, com a participação de diáconos de vários lugares também do nosso Brasil. O diácono Márcio Henrique Gonçalves de Souza, da Diocese de Uberaba, o diácono Anderson Luiz Branquinho e a sua esposa Evelyn, da Escola Diaconal também de Uberaba, que são autores de músicas com o tema do diaconado. Também o diácono Jorge de Castro, da Arquidiocese de São Luís, no Maranhão, que é autor da música Diáconos de Jesus, um hino para os diáconos, né? O diácono Márcio Honório de Oliveira e Silva, que é o presidente da Comissão Regional dos Diáconos, do Leste 2, Minas Gerais, e a sua esposa, Cristina Angélica Pena, representará as esposas dos diáconos do Brasil inteiro. Será uma live, portanto, bastante rica na partilha, na animação e reflexão. Essa live será transmitida excepcionalmente pelo site, pelo Facebook da CND, e será conduzida pelo diácono Pascoal. No dia 6 eu vou tirar um dia de descanso, de folga, mas na verdade não é isso, eu vou estar participando da abertura do novenário da padroeira aqui da nossa arquidiocese de Vitória da Conquista. Bom, me parece que a imagem congelou, mas vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Agora não mais, não é? O piloto sumiu. Coisas da internet, não é? Luciano, nós não iremos sucumbir. Então, não sei se vocês ouviram, né, que no dia 6 a live será transmitida pelo Facebook da CND, com o diácono Pascoal, não é? E será uma programação especial, tá bom? Assim vamos concluindo. Um diácono no comentário disse que sentiu falta do tema da caridade, mas não se preocupe, no dia 8 nós teremos uma live especial com o tema Liturgia e Caridade, com o Dom Armando Butiol, bispo de Livramento, e o diácono Duran e Duran, tratando do tema Liturgia e Caridade, ou seja, nenhuma das dimensões ou nenhum dos aspectos da vocação diaconal serão esquecidos, jamais. Bom, então, concluindo a live, agradecemos imensamente pela participação de todos, pela presença significativa do diácono Júlio e do diácono Luciano Rocha, e agradecemos especialmente ao diácono Francisco Pontes, o diácono Chiquinho, presidente da CND, por sua presença também conosco, confirmando este serviço da CND para os diáconos do Brasil inteiro. Passamos, portanto, a palavra ao diácono Júlio e ao diácono Luciano para as considerações finais, e assim concluiremos com a oração final, a live desta noite. Minhas palavras são muito breves. Eu vou apenas deixar uma frase do Papa Francisco,
falando dessa dimensão do diácono, né? E lembrando o que eu disse de Dom Rifan, às vezes o Papa Francisco é citado entrecortado, não é? E ele tem uma frase muito bonita. Ele disse: o diácono é o guardião do serviço da igreja. Mas a frase dele continua: vocês são guardiães do serviço na igreja, o serviço da palavra, o serviço do altar e o serviço aos pobres. E para informação daqueles que estão nos ouvindo, não é? No dia 20 de julho, acaba de sair um documento da Congregação para o Clero, chamado a Paróquias de Evangelização, do Congresso da Congregação para o Clero. E aí, no número 81, nós temos um trecho muito interessante. O Concílio Vaticano II não se limita a confinar o diaconato apenas no âmbito do serviço caritativo ou para o serviço litúrgico. Em vez disso, o concílio especifica que se trata um grau da ordem para ser sustentados na diaconia da liturgia, da pregação e da caridade e no serviço ao povo de Deus. Que então nós possamos pedir a Deus esta graça de sermos cheios do Cristo, para sendo cheios do Cristo e tendo Cristo conosco e em nós, podermos levar este Cristo onde quer que nós estejamos. Muito obrigado. Diácono Luciano. Muito bem, quero agradecer ao diácono Luciano Santana, à CND, meu amigo Júlio, né, por essa noite maravilhosa que tivemos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E encerro com a carta aos Romanos, capítulo 10, 17, que diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Que nossos irmãos diáconos possam viver intensamente essa dimensão do seu ministério, que é a diaconia da palavra. Porque é pela palavra que a gente vai tocar o coração das pessoas, pela caridade também, evidentemente, pelo serviço ao altar, mas a palavra vai lá no coração das pessoas para produzir frutos de bondade, de amor e de comunhão. Que Deus abençoe a todos, agora e sempre. Amém. Amém. Então, vamos concluir com a oração final. Então, convidamos o presidente para invocar a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Demais. Nos abençoe o Deus que é todo-poderoso e perfeito. O Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs também que acompanharam conosco, fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos e até o dia 6. Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai. Nós te louvamos, ciência eterna e verbo de Deus.